As pessoas, infelizmente, elas não estão conseguindo enxergar o agir de Deus. Elas não estão conseguindo ver o poder de Deus operando. E o diabo, o que o diabo faz? O diabo é astuto, o diabo é maligno, é o pai da mentira. O que ele faz? Ele sopra no ouvido ele fala aqui no ouvido da pessoa. Deus não está te ouvindo. Não está mudando nada. O que mais que ele fala? Não adianta, né? O que ela tá fazendo, não adianta fazer, não adianta orar, tá ficando pior, né? E ele, Tudo acontece. e ele começa a mostrar os problemas, né? Ele começa a mostrar os problemas. Ele começa a mostrar, tá vendo? Olha lá teu filho na droga lá. Olha lá teu marido fora de casa. Ao invés de você olhar para o alto, você acaba olhando para baixo, você acaba olhando para o problema. E a gente tem que olhar para o alto, para Deus. A gente tem que olhar para Deus e não para o problema. Então, muita gente não está conseguindo ver. Muita gente não está conseguindo enxergar o agir de Deus. E você vai entender onde eu quero chegar. Põe aí o versículo pra gente. Põe aí. Diz assim, ó. Tendo-se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então, o moço lhe disse: Ah, meu senhor, que faremos? Para você entender a história. Havia o homem de Deus. E o homem de Deus tinha um rapaz, tinha um moço, que era ajudante dele, discípulo dele. E os dois estavam em casa. O jovem acordou, o moço acordou cedo, e quando ele saiu da casa, ele viu a cidade toda cercada. Cavalos, exército, os inimigos. Porque antigamente era assim. Antigamente as guerras, os inimigos vinham, cercavam a cidade e o povo da cidade não podia sair. Porque o inimigo estava ali. Se alguém saísse, morria. E ninguém também entrava, porque a cidade estava toda cercada. O que acontecia? A comida acabava, o povo morria de fome e acabava se rendendo para quem? Para os inimigos. Tá entendendo? Então, os inimigos cercaram a cidade. E não era só um pouquinho, não. Eram milhões, milhares. Põe de novo o versículo. Repara que a Bíblia fala o seguinte, ó, presta atenção. Tendo se levantado cedo, o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, no plural, tropas, não era uma tropa, várias tropas. Uma tropa já é muita coisa, né? Uma tropa já são milhares. Imagine tropas, cavalos e carros. Haviam cercado a cidade. Esse menino ficou desesperado. E quantas pessoas estão agora acompanhando? Você que está aí assistindo, você está vendo a situação crítica e você está sentindo um desespero. Você está desesperada, desesperado. Por quê? Porque você não está vendo uma saída. Você está se sentindo cercado, cercada de problemas familiares, de problemas no casamento, de problemas dentro de casa. Ou seja, tem gente que ela está numa situação familiar que ela está se sentindo sem saída, ela está cercada, não tem o que fazer. Já tentou conversar, não adiantou. Já tentou entrar em acordo, não adiantou. Já tentou pedir perdão, não adiantou.
já buscou ajuda numa igreja, em outra, já buscou ajuda no psicólogo. Tem mãe que leva o filho no psicólogo. Não que a gente seja contra os médicos e os psicólogos, não. Somos a favor. Mas nem ele conseguiu resolver. E a pessoa fica numa situação que não tem saída. E o desespero bate. Quanta gente está me assistindo agora, está nos assistindo agora nessa situação? Você não está vendo uma saída para o seu casamento. Você não está vendo uma saída para o seu problema familiar. Você não está vendo uma saída para essa situação que aconteceu na tua casa, na tua família. E você não tem o que fazer. Se tenta sair, piora. Se tenta resolver de um jeito, piora. E o desespero bate, não é verdade? E é isso que ele quer. É isso que o mal quer fazer na tua vida. Ele quer te deixar numa situação que você pensa: tô sem saída, eu vou ter que me render. Eu não sei o que eu vou fazer, eu tô sem saída, eu não sei mais o que fazer. E aí, o que acontece? Na pessoa, o desespero. E acaba até fazendo besteira, porque o desespero leva a pessoa a fazer besteira. Quando a pessoa tá desesperada, ela não pensa. O desespero faz a gente agir pela emoção, pelo que a gente tá sentindo ali no momento. Eu tô encurralada, então eu vou agir em cima desse sentimento, porque eu tô desesperada. Eu tô triste, eu vou agir em cima desse sentimento, porque eu tô encurralada, eu não sei o que fazer, a única coisa que eu tenho é o sentimento. E era o que o mal queria fazer com eles. Sim. Ele acordou e ele tava ali desesperado. Meu Deus, o que eu vou fazer com essas tropas? Né? Muita gente, com certeza um número maior do que o número de pessoas que tinha na cidade, porque senão todo mundo se juntava e ia contra aquela tropa. Era uma batalha perdida, não tinha o que fazer. Exatamente, e era isso que o mal queria. Queria colocar nele o desespero. O desespero faz com que a gente tome atitudes e decisões favoráveis ao mal, né? Favoráveis ao que o mal quer que você faça naquele momento. Então é nessa hora que vem a raiva, é nessa hora que vem a mágoa, é nessa hora que vem a vontade de sumir, desaparecer, né? De fazer uma loucura, uma besteira. Tem gente que quando tá assim, ela quer chamar atenção. E ela faz coisas para tentar chamar a atenção do filho, do marido, da mãe, do pai, que acaba piorando muito mais a situação. Muito bem, então acho que deu para entender. Mas aí o que aconteceu? Quando ele viu aqueles soldados, cavalos, carros que haviam cercado a cidade, ele ficou desesperado. Olha o que aconteceu depois, coloca aí. Ele respondeu. Só um detalhe. Quem está respondendo aqui agora é o homem de Deus. O homem de Deus, tira um pouquinho rapidinho. O homem de Deus viu o desespero do rapaz. O homem de Deus viu que ele estava apavorado. Aí o homem de Deus chegou para ele e falou: meu filho, presta atenção que eu vou te falar. Coloca aí. Ele perguntou, né? O que faremos? Né? Exatamente, bem lembrado. Ele falou assim: e agora, Senhor? O que faremos? Que faremos? Estamos cercados. Aí o homem de Deus respondeu assim, presta atenção. E ele respondeu: não temas. Já começa com a palavra de fé, né? Claro. E é o que a gente faz aqui. A gente sempre dá uma palavra de fé para a pessoa, para você. O homem de Deus já falou: não temas. Para tentar tirar o desespero dele. E em seguida ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Mas aí tem um problema. Abre a imagem. Não tinha ninguém com eles. Não tinha ninguém, era só os dois. E algumas pessoas da cidade. Imagine, eu fico pensando nessa hora, o rapaz deve ter falado assim: eu acho que o homem de Deus ficou maluco. Ficou doido. E quando você ouve uma palavra de fé, normalmente a palavra de fé,
é contrária ao problema, ao desespero, à situação. A palavra de fé fala, não, tem jeito sim, fica tranquilo, vai mudar. Mas a pessoa que está desesperada, ela não consegue acreditar na palavra de fé. Ela não consegue confiar. Ela fala assim, não, mas não tem jeito, não tem solução. Ele deve ter pensado que o homem de Deus estava maluco. Porque o homem de Deus falou assim, gente, meu filho, fica tranquilo. Muito mais é o que está com a gente, no nosso lado, do que os nossos inimigos. Mas não tinha ninguém. Quer falar alguma coisa para a gente passar para a próxima parte? Quando a pessoa tá desesperada, ela não consegue ver com os olhos da fé, Não, né? Por isso não. que ela acha que como que vai acontecer isso? Como que É loucura, não tem jeito, não vai como mudar. que tem mais gente do nosso lado do que contra nós, né? Como que isso pode ser verdade? Eu não tô vendo isso, eu tô vendo só as tropas. O médico falou que não tem cura, o câncer não tem cura. A doença não tem cura, tá? A medicina falou que não tem o que fazer. Não, mas meu marido falou que não quer mais. Meu filho falou que não vai mudar. Não, mas falaram que não tem jeito. Uhum. Meu amigo, minha amiga, presta atenção. Não temas. Maior é o que está com a gente do que o problema. Você vai entender. Coloca aí o resto. Vamos lá. Orou Eliseu. Eliseu é o homem de Deus. O homem de Deus que estava com o jovem. Orou Eliseu e disse, Senhor. Agora ele não estava falando com o rapaz. Ele não estava falando com o moço. Primeiro ele falou com o moço. Meu filho, fique em paz. Maior é quem está com a gente. Mas o moço não entendeu. Aí ele falou com quem? Acabou de surgir uma coisa aqui. Tira aí um pouquinho o texto. Olha só como é que Deus vai falar com você. Presta atenção. O homem de Deus tentou acalmar o rapaz, explicar para o rapaz que não tinha por que temer. Mas o rapaz com certeza não entendeu nada. Ficou pensando que o homem de Deus estava maluco. Aí o que o homem de Deus fez? Ele insistiu com o rapaz. Meu filho, ei, presta atenção. Fica calmo. Esses inimigos aí não são nada. Ele não fez isso. Ele orou a quem? A Deus. Então não adianta você querer convencer o teu familiar. Olha só o que você está aprendendo aqui. Não adianta você querer convencer a pessoa que ela tem que mudar. Não adianta você querer convencer o teu marido que ele está errado. Não adianta você querer mudar a cabeça da pessoa. Não adianta você insistir. Você já falou, não fala mais não. Agora, a sua fala tem que ser com quem? Com Deus. Você já fez o que tinha que fazer. O homem de Deus falou, meu filho, fica em paz. Maior é quem está com a gente. Mas não adiantou, porque o rapaz continuou desesperado. Aí ele falou com quem? Com Deus. Aí o que Deus fez? Olha só, vamos lá. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Olha só, ele não estava vendo isso. Eliseu estava, ele não. Por isso que o homem de Deus falou para ele o quê? Não tenha medo, maior é quem está conosco do que os nossos inimigos. Ele não entendeu nada. Sabe por quê? Porque ele não estava enxergando, mas havia um exército de Deus ali. Carros e cavalos de fogo. Era o exército de quem? De Deus. Era Deus que estava ali com seus anjos para protegê-los. Mas o rapaz não conseguia ver. O homem de Deus via, mas ele não via. E talvez você não está vendo, mas Deus já está trabalhando aí. O que está faltando é abrir os olhos de muita gente, porque ela não conseguiu enxergar ainda que Deus já está trabalhando. Não é porque você não viu ainda a mudança que você quer que Deus está em silêncio. É que você não está enxergando.
Porque Deus tem várias formas de trabalhar. Às vezes você não está vendo, mas ele está trabalhando. O jovem não estava vendo, mas ali estavam os cavalos e carros de fogo. Põe de novo aí o versículo pra gente. É o que eu acabei de ler agora. Põe aí. Então, presta atenção, gente. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu. Pronto. Ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Pode deixar o versículo por enquanto. Olha que coisa forte. Quando ele orou e Deus abriu os olhos do moço, será que esse moço continuou desesperado? Será que o moço continuou pensando que estava tudo perdido? Sabe por que você está desesperado, desesperada? Sabe por que você está achando que está tudo perdido? Porque você ainda não teve os seus olhos abertos para ver que Deus está aí. Uma vez a pessoa tendo os olhos espirituais, porque esse é o nome, olhar espiritual. Eliseu tinha, o jovem não. Você tem que ter o olhar espiritual. Quando a pessoa tem um olhar espiritual, ela não se desespera, ela não fica com medo, porque ela sabe que Deus está ali. Ela sabe que Deus está trabalhando, ainda que ela não veja com esses olhos aqui, que a terra há de comer. Mas ela sabe que Deus está ali. Não é isso? Sim, talvez ela pense assim, eu não tenho forças para ir contra esse vício do meu filho. Eu não tenho forças para restaurar meu casamento. Mas a sua luta não é contra a carne, nem contra sangue, e sim contra o mal. Então, maior é o que está com você do que é o que está com o seu familiar, com o que está agindo através do seu familiar. Quando o seu marido faz o que faz, quando o seu filho faz as coisas erradas, é o mal que está agindo nele. É o mal que está agindo naquela atitude, não é o seu filho. Por isso que você tem que lutar com as suas forças espirituais. Você tem que crer que maior é o que está com você do que o mal que está agindo nele, no seu familiar. Isso é olhar espiritual, né? Exatamente. Você entendeu? Você tem que ter olhos espirituais. Não fica preso com o que você está vendo. Você pode estar vendo a pior situação. Deus está aí trabalhando. Tudo isso vai mudar. Mas se a pessoa não acreditar, se a pessoa não permitir que os olhos dela se abram, o mal vai dominar. O desespero vai dominar. Com certeza, quando aquele jovem viu os carros de fogo, cavalos de fogo, ele deve ter ficado tranquilo, em paz, igual o homem de Deus. Falou, não, pô, então tá bom, agora eu não sabia, agora eu tô vendo. E acabou. E sabe o que aconteceu depois? É que a gente não vai ler a história toda. Mas depois você pode ler na sua Bíblia. Aquele exército todo que veio para destruir, porque eles vieram para destruir mesmo. Eles iam destruir Eliseu, o povo, a cidade. Sabe o que aconteceu? Todos os inimigos que estavam em volta da cidade ficaram cegos. Nenhum conseguiu fazer nada contra eles. Ficaram cegos. Deus cegou. Deus fez eles ficarem cegos. E eles não puderam tocar nem sequer o quê? Um fio de cabelo. Deus deu livramento. Deus deu a vitória. E Ele vai te dar a vitória. Mas você tem que ter os olhos espirituais. Você tem que olhar com os olhos da fé e não com os olhos naturais. Maior é o que está conosco do que o inimigo que se levanta contra nós.